Quem é que nunca teve aquela vontade, aquela raiva de rasgar alguma coisa com toda a força? Nossa, eu fiquei muito nervoso agora. Mas eu prefiro fazer isso dentro do computador para evitar arrependimentos futuros. É por isso que nesse tutorial a gente vai ver como rasgar uma foto fazendo essa montagem aí, ó, usando o Photoshop. E nada mais do que o Photoshop. A ideia é muito boa, não é? Então vem comigo pra gente rasgar umas fotos. Pra gente começar, obviamente você precisa de uma imagem aberta no Photoshop. O Photoshop é um programa que trabalha em cima de imagens. Até dá pra você criar uma ou outra coisa, tipo uma pintura digital, mas o objetivo aqui não é esse, tá? Então abra uma imagem qualquer aí e vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é converter a camada da imagem para uma camada normal. Por quê? Porque essa camada aqui, ó, se você vir com a ferramenta de movimentação, clicar e arrastar, o Photoshop diz pra você, olha, isso aqui é impossível de você fazer e blá 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 blá. Então eu vou dar um cancel e aí muito simples, ó, você vai clicar 2 vezes em cima do nome background. Com isso ele vai dizer que você vai criar uma nova camada, a gente dá um ok e antes que você pergunte, ué professor, mas pra que serve isso? Isso serve porque agora com a ferramenta de movimentação, ó, você pode clicar e arrastar e isso vai ser muito útil um pouquinho mais pra frente. Só um pequeno detalhe muito importante é que eu não sei se você percebeu, mas esse tutorial aqui não vai abordar as coisas mais básicas do Photoshop, então é muito legal que você já tenha pelo menos um pouquinho de noção das coisas dele. Ué, professor, mas eu não sei nada sobre o Photoshop. Então um conselho que eu te dou é você clicar do lado direito aí em cima no card e assistir o tutorial de como começar no Photoshop. Aí depois você volta para esse aqui, porque esse aqui, como eu disse, não tem as coisas mais básicas, tá? Eu tô pulando as partes básicas exatamente para que a gente não fique perdendo tanto tempo assim, certo? Vamos nessa. Aqui eu vou arrastar uma imagem para cá, então indo diretamente pelo Windows, você pode navegar pelo seu Windows aí, né, onde você tem acesso aos seus arquivos, o famoso Windows Explorer. Aqui tem até uma outra foto que eu ia ter usado antes, mas eu acabei desistindo e escolhendo essa foto aqui mesmo. Eu vou arrastar esse arquivo, que é um arquivo exatamente que simula um papel rasgado. Então você clica nele e arrasta em cima da imagem aqui no Photoshop. Quando você faz isso, se você clicar nos cantos aqui, ó, segurar e arrastar, você pode aumentar essa imagem. Então a ideia é aumentar o máximo até ele chegar nos cantos aqui, ó. E antes que você diga, ué, professor, mas como é que eu acho essa imagem aí, ó? Muito simples. Você pode navegar na sua internet e no Google você pode buscar aí, ó, por torn paper. Nesse torn paper aparece um monte de imagens. Se você for na categoria de imagens aqui, tem um monte de papéis rasgados. O que eu tô usando não é esse estilo aqui, ó, que na verdade tem essa parte rasgadona e aqui preto. Eu tô usando os que geralmente é um tipo só. Aqui tem rasgado em cima e embaixo. É só você achar um aí que seja só rasgado num sentido. Ó, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui e muitos outros, beleza? Então não estou deixando essa imagem disponível, mas antes que você fique tacando pedra e falando, esse professor preguiçoso não deixou a imagem pra gente. Calma, é só você buscar a imagem aí, tá? Eu tô dando a opção de você buscar em inglês, né, torn paper, porque geralmente quando você faz buscas, buscando palavras em inglês, você acha muito mais conteúdo. Então, muito bem, feito isso aqui, ó, aumentei a imagem do tamanho que ficava bacana, eu vou pressionar Enter só para finalizar. Então, eu inseri a imagem, aumentei o máximo que dava e agora eu finalizei a inserção dessa imagem pressionando o Enter. Eu vou fazer um esquema aqui que basicamente é pegar essa parte branca da imagem e continuar tudo isso aqui, pintando tudo isso aqui de branco. Talvez não faça muito sentido no começo, você fique pensando, ô professor, mas por que você está fazendo isso? Mas confia que vai dar certo no final. Antes de mais nada, eu vou clicar aqui, ó, em cima, peraí que isso aqui era para ser uma seta. Vou clicar em cima dessa camada aqui, que corresponde a esse rasgo de papel com o botão da direita, e aí eu vou colocar essa opção de Rasterize Layer. Quando eu faço isso, eu estou quebrando a conexão que essa camada tem com a imagem original. Mas para que serve isso? Isso serve para que agora eu consiga fazer manipulações, como é exatamente o que a gente vai fazer, ó. Primeiro de tudo, ainda com essa camada selecionada, eu vou aqui em cima, ó, em Edit. Em Edit a gente vai clicar nessa opção de Free Transform. O atalho é Ctrl T. Feito isso, a gente vai lá em cima, ó, e você tem aqui esse botãozinho, quase me confundi, né? Esse botão, ó, quando você clica nele, vai aparecer esta opção de Warp. No Warp tem distorções que você pode
pode colocar exatamente nesta camada. O que a gente vai usar aqui é a opção de flag. E nesse flag, do lado você tem bend, que é a quantidade de, como é que eu posso dizer, de distorção que essa imagem vai ter. Só um detalhe muito importante, é você clicar em cima do bend e arrastar, ó, conforme você arrasta, fala tudo errado, volta, conforme você arrasta para a esquerda ou para a direita, ele vai distorcendo mais. Aqui eu vou deixar o valor correspondente a uns 15, ó. Então tem uma distorção de leve, mas não é tanta, só uma ondulaçãozinha, como se fosse uma onda, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? Continue com a camada aqui do rasgo selecionada e vem do lado esquerdo nessa ferramenta que se chama Rectangular Mark II. Nossa, eu odeio o nome dessa ferramenta, que nome gigantesco. Mas beleza, selecionando aqui, você vai clicar aqui embaixo, ou aqui embaixo, tanto faz, mas vamos na direita aqui, ó. Segure e arrasta e cria uma área de seleção que pegue toda a parte de baixo e um pouquinho do rasgo também, ó, até mais ou menos o meio. O que a gente vai fazer agora é colorir essa área que a gente selecionou com a mesma cor que a gente tem aqui. Então, para ficar mais fácil, ó, deixa a camada selecionada, vai do lado esquerdo e seleciona essa ferramenta que é a ferramenta de conta-gotas, também conhecida como Eyedropper Tool. Com ela selecionada, você vai clicar bem em cima, ó, dessa área que a gente tem aqui do rasgo, essa parte branca. Então, quando você clica nela, essa mesma cor é pega e ela fica aqui armazenada. Agora, para colorir essa área com essa cor que a gente escolheu, é só você pressionar Alt Backspace no seu teclado, que é a mesma coisa que você ir lá em cima em Edit, Fill, depois você vem aqui, ó, nessa opção de Contents, no Contents, ao invés de Color, você coloca essa opção aqui, ó, Foreground Color, e dá um OK, e ele vai colorir, tá? São duas cores, você tem a cor Foreground e a cor Background, mas enfim, acho que o Alt Backspace é muito mais rápido, muito mais fácil, não é? Para remover essa seleção que a gente tem aqui, é só você pressionar lá em cima, ó, o Select e você vir em Deselect. O atalho é Ctrl D para remover essa seleção. Continuando, tem uma coisa aqui que está me irritando, que é um pouquinho do contraste que tem nessa parte do rasgo, né? Ele poderia ter, sei lá, um pouco mais de divisão, né, dos tons. Tem a parte branca, tem esse tom meio cinza, tem essa sombrinha, mas eu queria um pouco mais de contraste. Então deixa a camada selecionada, vai lá em cima em Image, Adjustments e clique em Levels. O atalho é Ctrl L. Quando você faz isso, abre essa telinha, né? E o que eu vou fazer, ó, é pegar essa setinha da esquerda e ir arrastando para a direita. Conforme você vai arrastando para a direita, só que legal, ele vai intensificando o contraste. Não precisa ser muito, precisa colocar muito, ó. Fica uma coisa grotesca, parece que tem fungos nessa folha que está rasgada. Nós não queremos essa sensação, essa coisa meio porca, né? Com fungos. Então só um pouquinho, ó, para intensificar o contraste. Palavra difícil, né? Intensificar. E aí você dá um OK. Então a gente tinha isso, ó. E agora ficou desse jeito aqui. O que eu vou fazer aqui para criar uma sensação de rasgo no estilo dessa imagem aqui, ó. Não sei se você vai perceber, mas eu espero que você perceba, é que aqui nós temos a imagem que está dentro de uma área específica e toda essa borda aqui, ó, se mantém, como se tivesse sido rasgada mesmo. Para fazer isso é muito fácil. Ainda com essa camada selecionada, você vai vir do lado esquerdo e selecionar essa ferramenta aqui, ó, que se chama Magic Wand Tool. Se você clica e segura, tem várias. Tem Object Selection, Quick Selection, Magic Wand, é essa aqui, Magic Wand Tool. E você clica em cima dessa área branca. Com isso, ó, ele vai fazer uma seleção mais ou menos da área que a gente tem. Se ele pegar coisas demais, você aproximar aqui, ó, ele está entrando um pouco mais dentro dessa área, né? E nós não queremos isso. Então, quando você está com a ferramenta Magic Wand, vai lá em cima e muda Tolerance por uns 30 mais ou menos. E agora sim, clica no branco, olha só, ele pega mais a área branca que a gente tem, é só você pressionar Ctrl C para copiar, Ctrl Shift V para colar. É a mesma coisa que você ir lá em cima em Edit, você pressionar aqui, ó, Copy para copiar, né? Ctrl C, e depois clicar na opção aqui, ó, de Paste Special e coloca Paste in Place. Aí eu sei que você vai dizer, ué, mas qual é a diferença de Paste e Paste Special? É que basicamente assim, ó, quando você dá um Ctrl C, Ctrl V, nem sempre ele cola no mesmo local que ele tá. Quando você dá um Ctrl C, Ctrl Shift V, ele cola o conteúdo que você copiou no mesmo local que ele é originalmente.
diagonalmente, tá? Então você vai ver que ele copiou e colou no mesmo local. Aqui na ordem das camadas, ó, a gente vai pegar essa fotografia e a gente vai jogar acima de todas as camadas. Quando eu faço isso, você vai dizer, nossa, não fez sentido nenhum, cobriu todo aquele trabalho que a gente teve. Relaxa, vem aqui no painel de Layers, clique em cima da camada da imagem com o botão da direita e aí você coloca essa opção aqui, ó, de Create Clipping Mask. Quando você faz isso, a gente está colocando o conteúdo da foto dentro do conteúdo daquela área que a gente selecionou, copiou e colou. Então aqui, ó, ele mantém essa partezinha aqui, porque essa parte do rasgo a gente enxerga por causa dessa camada. Essa parte aqui onde ela entrou é o conteúdo dessa. E a imagem que a gente tem essa foto nada mais é do que a própria foto, certo? Então, na verdade é um truque que a gente está fazendo aqui de um conteúdo da imagem entrar dentro daquela área que a gente copiou e colou. Para aproveitar o que a gente tem aqui, ó, a gente pode simplesmente copiar todas as camadas. Então seleciona a camada da foto, segura Shift e clica na última camada de baixo e a gente vai pressionar Ctrl J. Não me pergunte por quê, mas Ctrl J duplica tudo. Poderia ser Ctrl D, mas não pode ser Ctrl D porque o Select já tem a opção ali de Ctrl D. Então, obviamente, né, enfim, mas não é um bom atalho. J não quer dizer nada com duplicar. Mas enfim, quem fez isso é o pessoal da Adobe. Se você não gostou, assim como eu, depois a gente tira satisfação com essa galera. Vamos nessa. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma função maravilhosa, selecionando essas duas camadas. Então essa aqui e essa aqui, ó, seleciona uma, segura Ctrl, seleciona a outra. Eu vou lá em Edit e a gente vai vir aqui, ó, na parte de Free Transform. Clicando em Free Transform, eu vou selecionar toda essa parte. Você vai clicar em cima da área da foto com o botão da direita e você coloca essa opção aqui, ó, de Flip Vertical. Quando você coloca Flip Vertical, você pode pressionar Enter para finalizar e usando a ferramenta de movimentação, clique em cima da tela, segure e arraste e joga aqui para cima. Ó. E com isso a gente já tem aquela sensação de rasgo. Do jeito que tá aqui, o rasgo tá legal, só vou jogar um pouquinho mais para baixo assim, talvez, ó. E é hora da gente distorcer um pouco as coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, essas 4 camadas, seleciona as 4, ó, clica em uma, segura Ctrl, clica nas outras e eu posso descer o conteúdo até o rasgo ficar mais ou menos no meio da tela. Agora a gente seleciona a foto de baixo, ó, e a gente pode descer um pouquinho, mais ou menos ali no corte como se fosse no meio do olho. Seleciona a foto de cima, que é essa aqui, e clica na tela, ó, segura e arrasta, sobe um pouco. Então dá a impressão que alguém viu com muita fúria e rasgou a foto da menina tão bonita. Por último, tá faltando só uma cor de background, né? Porque no geral, quando você enxerga esse fundo quadriculado no Photoshop, quer dizer que não tem fundo, certo? Não tem uma cor definida. Então se você salvar isso aqui como um JPG, por exemplo, né, um formato de imagem, vai ficar preto. Então a gente tem que colocar uma corzinha para ficar mais bonito. Então olha só, eu vou vir aqui e eu vou deixar a camada de cima de todas elas selecionada. E aí lá embaixo a gente clica, cadê? Nesse botãozinho de mais para criar uma nova camada. Por padrão, quando você cria uma camada nova, ela é criada acima da camada que estava selecionada. Ué, mas acima da camada selecionada, do que você está falando, professor? É o seguinte, a gente não selecionou essa? Sim, selecionamos. Então, quando a gente selecionou e clicou nesse botão, ele cria uma nova acima dela. Então o que eu vou fazer, ó, é deixar essa aqui selecionada. Do lado esquerdo a gente tem opções de cores. Eu vou selecionar essa aqui de cima, ó, clicando nela, e a gente pode colocar uma cor bonitinha, tipo um vinho. Uma cor que tem a ver ali com os tons, né, de batom que ela tem, ó. Então estou usando essa cor. Se você quiser a mesma cor, é só colocar esse mesmo código aqui embaixo, 922736, e dar um OK. Com isso, eu não pintei. Eu sei que você vai dizer, professor, mas por que você não pintou, cara? Escolheu a cor e agora como é que pinta? Muito simples. Deixa a camada selecionada e pressiona Alt Backspace. Ué, mas peraí, o Alt Backspace não é a mesma coisa que você usou no começo? Exatamente. Então o Alt Backspace sempre vai colorir o conteúdo da camada com a cor que a gente colocou acima. Ué, mas por que dessa vez ele pintou o conteúdo todo, ao invés de fazer só um pedacinho? Então, porque quando a gente fez lá atrás, a gente selecionou uma área. Então, se você tem uma camada com uma área selecionada e aí você colore, aí sim ele vai colorir aquele ponto específico ali que você tem. Agora, se você tem esse conteúdo aqui, no caso da camada inteira, e você dá um Alt Backspace, ele vai colorir toda a camada, certo? Espero que você tenha entendido essa explicação porque eu me esforcei ao máximo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar o conteúdo dessa camada e jogar embaixo de tudo, ó. Então clica, segura e arrasta, ó.
soltei. Embaixo de todas elas fica esse tomzinho aí de vinho. Se você quiser, você pode fazer outras variações ainda. Por exemplo, selecionar essas duas camadas de cima aqui, ó, do rasgo, dar um Ctrl T e de repente girar um pouquinho de leve, ó, até aumentar um pouquinho os cantinhos dela, ó. Dar um cortinho, tá vendo? Dar um giro. Você ainda pode mover um pouco mais para a esquerda ou para a direita. Você pode pegar o conteúdo das fotos também, ó, e jogar de repente essa um pouco mais para o lado. A de cima você pode jogar um pouco mais para o outro lado e ainda pode usar o Ctrl T também, ó, para aumentar de repente um pouco mais uma ou outra e ir criando várias sensações diferentes. O grande esquema aqui, pelo amor de Deus, é você nunca fazer isso, ó. Rasgou a foto, deixou uma aqui e outra aqui. Não teria como você rasgar uma foto e ver exatamente o mesmo conteúdo dela embaixo e em cima. Então o ideal é você deixar as fotos de uma forma que o rasgo de uma aqui, ó, se complete no outro mais ou menos. Tipo isso, ó. Você vê mais ou menos um pedaço do olho de cima e um pedaço do olho de baixo. E assim por diante. Aqui a gente terminou essa montagem maravilhosa, mas não se esqueça, se você quiser ver como você pode fazer um efeito de aberração cromática, que foi uma outra parada que eu já expliquei num outro tutorial, exatamente como você está vendo aí, ó, eu já mostrei como é que a gente pode fazer esse efeitinho tão bonitinho. É só você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de um efeito de aberração cromática no Photoshop. Se você for ou se você não for, não vai embora ainda, porque tem muita coisa legal nesse vídeo. Muita gente conhece o Photoshop, mas você pode ir muito além e aprender o que realmente importa nele. É só você ir na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso online Photoshop Business, um curso revolucionário. No Photoshop Business você vai aprender como fazer composições em um nível profissional, aprendendo no começo os principais conceitos do design como cores, fontes, diagramação, contraste, resolução de imagem e referências. Tudo isso vai te dar a base certa para avançarmos. Na sequência, vamos desenvolver mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso, você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir o objetivo principal, enquanto aprende sobre recortes e tratamento de imagem, exportação de arquivo, estilos de camadas, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamento de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, como divulgar e como cobrar pelos seus trabalhos. E é claro que durante os projetos que a gente vai fazer, você ainda vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter a autonomia não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas vai poder escolher a que você preferir para desenvolver os seus projetos. Ufa, depois de tudo isso que eu falei, não é possível que você ainda não clicou no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo. Vai logo! É hora de você conhecer o Photoshop Business. Não é o momento de você ser injusto. Você ainda pode dar uma chance para os outros tutoriais de Photoshop que eu tenho aqui do canal. É só você clicar em um dos dois aqui do lado. Este vídeo civilizado termina aqui. Até mais!